Muito bem, é com grande pesar que eu devo anunciar que eu avisei essa semana a respeito do estudo de hoje, que estaríamos tratando sobre o último plano sobre a bênção. E o Senhor completamente desviou esse assunto. Então, se o Senhor quiser, apesar de Ele nos ensinar pela Sua palavra, que nós devemos sempre considerar isso, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, às vezes nós passamos algumas informações sem considerar se o Senhor quiser, porque traçamos um plano e Deus trouxe uma outra direção para hoje. Por isso que nós vamos andar nessa outra direção. Apenas lembrando que aqui nós temos Deus propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele então sugere para que escolhamos a vida. E essa vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vamos ler alguns textos, como aqui em introdução. Vamos relembrar em poucas palavras o que aconteceu aqui na quinta-feira à noite. E depois sim, nós vamos trazer para o nosso dia, tá bom? 1 João capítulo 5, os versículos 11 e 12, a palavra de Deus vai nos mostrar onde é que está a vida, né? 1 João capítulo 5, os versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isto. Então, para nós aqui está muito claro, né? Quem participa aqui conosco há algum tempo, já isso é muito claro. A vida está onde? Está no seu Filho, não está nessa comunidade, não está numa igreja. A vida está no seu Filho. E a palavra diz então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Pode ter uma igreja, pode ter uma boa educação, né? Pode ser um leitor assíduo das Escrituras, pode ter uma vida ilibada na sociedade, mas se não tem o Filho, não tem a vida. E nós entendemos pela palavra que João 10:10 vai dizer isto: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Depois tem um outro texto que nós também conhecemos, só vamos citar aqui. Ele dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então isto para nós é muito claro. Aí eu escrevi aqui para a gente ter essa clareza. Nele nós fomos atraídos na cruz. Nele nós fomos crucificados. Nele nós fomos ressuscitados. E nele vivemos hoje. Essa é a nossa realidade, é a nossa experiência. Nós temos a vida, né? Apenas relembrando esse processo, como que fomos nele. Ele foi levantado da terra, ele nos atraiu. Como que nós morremos? Ele foi crucificado e eu, juntamente com ele, fui crucificado. Ele ressuscitou e juntamente com ele nos ressuscitou. E a vida que agora nós vivemos, então nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Então, esse processo, por mais conhecimento que uma pessoa possa ter, se ele não estiver em Cristo, ele não tem a vida. Então esta é uma experiência fundamental. Ninguém se torna um bom estudioso ou um bom homem se ele nunca nasceu.
Quem nasceu, está vivo, respira. Só pode experimentar a graça de Deus aquele que nasceu em Cristo Jesus, através dessa obra maravilhosa da cruz do Calvário. Então, esses textos que nós acabamos de citar, de mencionar, nós então fazemos disso aqui a base, tá bom? Quinta-feira, quem esteve conosco vai ser muito mais fácil. Romanos 10, 17, não precisam ir lá, tá? Vocês conhecem isso aí. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a pessoa quer adquirir fé, ele quer ter fé. Como é que ele vai ter fé? Ouvindo, lendo, estudando essa palavra. Essa palavra vai gerar fé no seu coração. Depois nós lemos Romanos 4, versículo desde o 16 até o verso 20, que é um episódio extremamente rico, quando o texto diz assim: Abraão, em esperança, creu que seria pai de uma grande nação, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Como que uma pessoa, então, é fortalecido na fé? Dando glória a Deus. Agora, eu preciso fazer aqui um parênteses nesse momento. Abraão ficou dando glória a Deus durante quantos anos? Até nascer Isaque. A promessa chega aos 76 anos, ele tem Isaque aos 100 anos. Quantos anos? Agora pensa bem se é fácil você ficar dando glória a Deus 24 anos por uma coisa que não aconteceu. Eu fiquei aqui olhando eles e por isso até mencionei cada um deles. O Leandro está aqui louvando, poderoso Deus. Está lá com a esposa com 2 cistos no ovário do tamanho de uma laranja e que os médicos não querem mexer porque a hemorragia que quando Asaf nasceu foi quase que incontrolável, eles estão com medo de mexer e ela hoje não veio porque está gemendo de dor em casa. Como que essa questão de ser fortalecido na fé, dando glória a Deus por não ver o resultado, mas dando glória a Deus porque fiel é o que prometeu. Então nesse momento eu quero ler um texto com a igreja para nós termos essa consciência. Nós normalmente queremos ainda, assim como Tomé, nós queremos ver para crer. E o Senhor Jesus diz, vem aqui, pode tocar. Agora ele diz assim, bem-aventurados que não viram e creram. Então nós vamos ler Romanos capítulo 4 agora, esse faz-se necessário a sua leitura, Romanos 4. O versículo 20, apenas a primeira frase. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Deus disse, então é assim. Vou falar isso aqui. Isso vai para a internet. Deus fez macho e fêmea. Todos os estudos, sejam eles científicos, que prove ao contrário, Deus fez macho e fêmea.
Quando eu abro a Escritura e vejo uma promessa, uma palavra, por mais que o universo venha dizer algo contrário a isto, pois eu digo a você, fique com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Vai passar céu e terra, mas estas palavras jamais passarão. E se Deus disse na sua palavra que quando Jesus foi levantado da terra, Ele atraiu a todos, pois que o universo diga contrário, que os seus sentimentos digam o contrário, que a sua realidade venha dizer o contrário, a palavra diz a verdade. E você foi levantado da terra juntamente com Cristo. O sacrifício é suficientemente capaz de restaurar qualquer ser humano que nasce na face da terra, porque a atração foi a toda a raça humana. Todos os homens foram atraídos. Agora aqui o texto diz assim, e não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Talvez você vá ficar, tá? Não estou dizendo que todos, mas de repente você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dizendo assim, graças te dou, ó Deus, porque verdadeiramente, ao ser levantado da terra, eu fui atraído no corpo do teu Filho amado, Jesus Cristo. E quando ele morreu naquela cruz, eu te louvo porque eu morri juntamente com ele. Mesmo que tudo diga ao contrário, você continue firme na fé, nessa promessa de Deus. 24 anos, pastor? 24 anos, quem sabe? Porque fiel é o que prometeu. Às vezes eu fico pensando e lembrando como foi difícil para Adão. Não é Adão, gente. Né? Quem esteve no encontro de casais aqui ontem, passei uma vergonha. Mas passei uma vergonha, gente. Eu chamei Wesley Safadão de Wesley Valadão. Pensa. Eu chamei a esposa de Sara de Adão. E não de Abraão. Ô, gente. Eu não fiz de propósito. Eu estou falando que eu tenho que me aposentar, gente. Gente, Senhor, orem, gente, bota o joelho no chão, coloca o Espírito Santo, traga um pastor aqui, Senhor, prepara alguém novo, que não tem essas confusões. E agora eu preciso reforçar que não é de Adão, tá? É Noé, tá? 100 anos, dizendo vai chover, vai acontecer o dilúvio, e passa, 1º mês, 2º mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a sociedade começa a questionar, ficou louco, os filhos de repente, pai, será que não está na hora de mudar de ideia? 20 anos, 30 anos, 50 anos, 90 anos, 100 anos, tudo pronto, tudo preparado, de repente entram os animais, Deus fecha pelo lado de fora e a chuva vem. Porque fiel é o que prometeu. Deus não tarda a sua promessa. Ele fala e Ele cumpre a sua palavra. Então, queridos, aqui como que uma pessoa pode ser fortalecido na fé? Você olha para a sua enfermidade e você está ali sofrendo, aquilo está doendo, aquilo está machucando, e você vai ficar onde? Eu vou ficar olhando para aquela palavra que diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É incoerência? Vamos ver o texto?
Tá? O texto é Lucas, capítulo 13, do 10 ao 17. Lucas 13. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você percebe aqui no verso 15 que diz assim: Hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento? Está chamando a atenção dos saduceus, dos escribas. Continuando o verso 15 diz assim: e não o leva a beber água. Versículo 16: e não convinha soltar desta prisão. Essa mulher está presa. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ela também é filha de Abraão, ela também é descendência de Abraão. Ela também estava na sinagoga, ela também servia ao Senhor. E durante 18 anos, eu fico imaginando, assim, a cena, né? Uma mulher encurvada, a roupa, o vestido, ela tem que ser, o formato é diferente, a forma de fazer o vestido é diferente, porque ela está encurvada. Durante 18 anos, quem costurava para essa mulher? Durante 18 anos, ela indo à sinagoga, durante 18 anos, ela falando de um Deus todo-poderoso, durante 18 anos, ela continua firme, constante, indo servir ao Senhor na sinagoga, até o dia, aquele dia em que o milagre acontece. Mas até o milagre chegar, foram 18 anos. Nós desistimos com muita facilidade. Quando nós não vemos alguns resultados, nós imediatamente desistimos. Quando nós não percebemos que o milagre chegou, nós desanimamos. Agora, nós, queridos, precisamos atentar para o seguinte fato. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Isto é, a experiência, é a realidade da nossa vivência agora. Estamos crucificados, Cristo é a nossa vida, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o texto diz assim: e a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então no versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé. O apóstolo Paulo está testemunhando isto. A nova criatura agora eu vivo por
fé e não pelo que eu tenho visto. Não é vendo a situação, é vendo da forma com que Davi viu Golias. Golias é um monstro, o povo de Israel está vendo um monstro. Mas Golias ele viu assim e disse: eu venho em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Davi disse isso com toda a graça, com toda a sabedoria. E nós precisamos ter a consciência de que nós estamos caminhando à luz da palavra, em cima de uma promessa, em todos os sentidos. Agora eu gostaria de ler com a igreja ainda Marcos capítulo 9, agora do 17 ao 27. Marcos 9, do 17 ao 27. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Isso. Gente, vamos pensar aqui um pouco. Você tem um filho endemoniado. Jesus faz a pergunta, e isso só consta no livro de Marcos. Ele pergunta o seguinte: desde quando acontece isso? Desde a sua infância. Esse homem leva essa criança aos discípulos. Os discípulos não dão conta. Ele não desiste. Ele vai até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus repreende, o milagre acontece. Mas aqui o que nos chama a atenção é esse fato de que quando Jesus pergunta, quando aqui no texto diz assim, ó, Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai do menino disse: se tu podes fazer alguma coisa. Os discípulos não fizeram. Eu oro sobre essa criança, nada acontece. Agora os discípulos também não dão conta. Como é que está essa estima desse pai? Não tem jeito, não tem esperança, não tem como. Então ele chega ao extremo de dizer: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aí então ele fala, assim como nós já falamos várias vezes, estou incluído nisto. Ele diz: e logo o pai do menino clamando com lágrimas. É aquele ponto de a mãe ora pelo seu filho, a mãe clama pelo seu filho, ou o pai, ou a situação
não necessariamente um espírito imundo, mas o espírito de incredulidade, espírito de ingratidão, espírito de rebeldia que está no filho, que está no adolescente, ou que estão nos próprios pais, os filhos que foram regenerados, clamam também, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu estou orando pela minha mãe, tem 10 anos e nada acontece, como é que minha fé está? Está totalmente abalada, está totalmente sem fundamento. Senhor, ajuda na minha incredulidade por misericórdia. Quando você ora por alguém que você esperava que a cura acontecesse, não aconteceu hoje, pode acontecer daqui 5 anos ou daqui 10 anos, e você não vê isto, como é que minha fé é fortalecida? Dando glória a Deus, independente dos resultados. Aqui, o Senhor Jesus diz, então, aqui acontece o milagre, Jesus vendo que a multidão concorria, repreendendo o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Esse dia chegou. Esse pai encontra agora o milagre, mas até aqui há uma caminhada, há um processo longo. Por isso que o texto que nós lemos lá em 2 Coríntios, nós andamos por fé. Promessa, está escrito. Quando nós contemplamos aquele texto de Atos, quando diz assim, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, e eu não vejo mudança, e nada acontece, e a minha incredulidade vai chegando no extremo que você pensa em desistir de tudo, aí você ouve a palavra dizendo, não duvidou da palavra, da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aí que nós entendemos quando a palavra de Deus vem dizer o seguinte, em tudo dai graças, porque Deus não perdeu nenhum instante sequer, nenhum momento sequer da história, o controle sobre a história, sobre a vida do ser humano, muito menos sobre a vida da sua família. Ele está no controle. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja ainda é em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Tranquilo? Versículo, eu ia a partir do verso 7, mas olha o verso 1, diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que aos homens não é lícito falar. Versículo agora 5. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Muito bem, um homem que vai ao terceiro céu, um homem que tem uma comunhão com o Senhor esplêndida, um homem que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, um homem que tem a revelação da palavra, um homem que faz um trabalho tremendo em todo aquele período da história,
Saulo de Tarso, agora o experiente Paulo em Cristo Jesus, tem um momento a sós com o Senhor Deus, ouve coisas inefáveis que não é lícito falar ao homem. Aí ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não aguento levar esse espinho na carne. Orei ao Senhor 3 vezes. O versículo continua dizendo assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quantas vezes você já orou sobre esse assunto, que você luta, que você chora, que você clama, e nada acontece? E ao invés de você dar glória a Deus, você começa a desanimar, entristecer e perde de vista o Senhor. Quando Ele diz a mim e a você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é interessante que o espinho na carne claramente nos é dito aqui da seguinte maneira: e para que me não exaltasse, para que eu não subisse, agora eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo, eu sou melhor do que os outros, para que eu não me exaltasse, o que foi colocado? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Para que eu pudesse olhar para quem? Eu dependo do Senhor, eu vivo pelo Senhor, eu necessito do Senhor. Então, querida igreja, o que eu quero despertar nesse momento à igreja? Toda a obra do Senhor é plena, é completa. A promessa dele há de se cumprir vírgula por vírgula, detalhe por detalhe. O que nós não podemos perder de vista é que, dando glória a Deus, a pessoa é fortalecida nessa fé. Penúltimo texto. Senão nós vamos ficar aqui até muito tarde. Penúltimo texto. Nós vamos ler lá em Tiago, capítulo 2. Tiago 2. Todos acharam? Então nós vamos ler aqui, versículo 21, aliás, o 20, do 20 até o 24. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Isso aqui daria um nó na pessoa, se ela fosse pensar dessa forma, mas aqui nós temos o texto seguinte: como que essa fé foi aperfeiçoada? A fé vem pelo ouvir, depois nós temos a fé, a pessoa é fortalecida na fé dando glória a Deus, mas essa fé também tem um caminho para a perfeição. Qual é esse caminho? Obras. Como que nós lembramos disso? Deus chegou para Abraão e disse assim, olha só, Abraão não duvidou por incredulidade, dando glória a Deus. Muito bem, o filho nasceu. Ó, que coisa fantástica, finalmente aconteceu o milagre, agora é tudo festa, agora é tudo alegria. E aí Deus chega para Abraão e disse assim, dá-me o teu filho, o teu único.
Puxa vida, mas esperei 24 anos, dando glória a Deus, agora ele me pede o filho. Moisés vai tratar hoje, né? Judas 4, aliás, o versículo 3 e 4 vai nos orientar a batalhar pela fé. Porque a fé é muito mais preciosa do que o ouro, que vai dizer isso na palavra também. Ou seja, como que Deus trabalha nessa questão da fé? Abraão, agora é o seguinte, vamos ver mesmo se você não duvidou por incredulidade, agora eu quero o seu filho, o seu único. Abraão prepara tudo, prepara a lenha, prepara o jumento, vão para aquele lugar, vou sacrificar o meu filho. O filho olha, chega no lugar, pai, nós estamos aqui, está tudo em ordem, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz assim, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Quando menos espera, está Abraão amarrando o seu próprio filho, pega a faca, ergue a faca, e quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus vem e fala, basta, não me negaste o teu filho, o teu único. Como que essa fé é aperfeiçoada, gente? A fé sem as obras, ela é morta. O apóstolo Paulo diz assim, cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Eu estou intercedendo por esse trabalho com jovens que vai envolver isso. O agir, o ir atrás, o fazer. Se nós cremos numa palavra que transformou a nossa vida, a fé é aperfeiçoada quando eu dou a cara a tapa, quando eu vou adiante, quando eu invisto nisso, quando eu me abro mão das minhas coisas para que essa palavra vá adiante. E essa fé, ela é aperfeiçoada. É fantástico, gente. Só que isso é uma obra que Deus precisa convencer o nosso coração. E aqui estamos estendendo a palavra para que esta palavra entre no seu coração e no meu coração. Que uma vez salvos em Cristo Jesus e nós não proclamarmos isto vai ficar somente comigo. Somente comigo. Para quê? Agora, se o Espírito Santo aí revelar esta palavra no seu coração, que você não está vendo muita coisa acontecer ainda, mas eu creio nessa palavra de tal forma que isso não vai ficar aqui, eu vou levar adiante. Essa fé vai sendo, você vai dando glória a Deus e essa fé vai sendo fortalecida, porque isto vai atingir outras pessoas, consequentemente, com um instrumento chamado você e eu, para a glória de Deus. Agora eu quero terminar com um versículo só, tá? Que está em Mateus capítulo 17, o verso 20. Já trouxe aqui, não trouxe hoje, mas quem veio naquela ocasião vai se lembrar. Uma semente de mostarda. Vamos ler? Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Esse finalzinho, nada será impossível. Estou usando Moisés aqui, me coloco no lugar dele. Os do ministério, seja do SEONC, seja do louvor, seja de crianças,
quando nós colocarmos nessa disposição, ler a palavra, dar glória a Deus por tudo que tem acontecido ao nosso redor, vendo eu o resultado ou não, tendo a mesma experiência que Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fica sabendo, ó rei, quando eles dizem, Deus nos livrará, mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não curvaremos diante da estátua. Deus me dando cura ou não, Deus fazendo aquilo que eu estou orando ou não, Deus realizando um milagre ou não, fica sabendo, ó inferno, ó trevas, o nome do Senhor Jesus será glorificado na minha vida. E aí vem o texto dizendo, nada será impossível, rompendo de fé em fé, de glória em glória. E aí vem o texto dizendo assim, porque o meu justo viverá pela fé. Não tem outro modo de vida, gente. Para o regenerado é fé. Dando glória a Deus. Amém?